Olá, pessoal. Estamos de volta ao vivo na TVT e Rádio Brasil Atual. E a gente vai direto para uma notícia muito importante sobre essa medida provisória do governo que permite a suspensão dos contratos e a redução do salário e da jornada. Olha só, hoje o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que as medidas só terão efeito após o aval de sindicatos, ou seja, a negociação não pode ser individual e depende da manifestação do sindicato da categoria. E se o sindicato consultado não se manifestar em até 10 dias, daí será considerado automaticamente o aval para a negociação individual. Isso foi o que colocou Ricardo Lewandowski, ministro do STF, hoje. Bom, essa é uma das pautas que estava colocada por diversos sindicatos em relação à SMP do governo. Sobre isso, sobre a organização de trabalhadores também, sobre as indústrias na região do ABC Paulista, a gente conversa agora com o Moisés Celerdes, que é diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Oi, Moisés, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Infelizmente eu não consegui ouvir a sua explanação, mas no começo eu penso que você estava falando da questão da medida provisória do governo, é isso? Medida provisória, na verdade, do STF ter decidido que as empresas, antes de fecharem esse acordo, precisam consultar os sindicatos. Isso é muito positivo a princípio, né, Moisés? Não, sim, é positivo de um lado, mas eu acho que o ministro do Supremo, no caso, é meio dúbia a interpretação dele, porque ele diz que, na verdade, tem que ser comunicado aos sindicatos. E a gente entende que, na verdade, as empresas têm que negociarem com os sindicatos. Questão de redução de jornada ou qualquer outro tema que venha a afligir aí a renda dos trabalhadores. Então, a gente pensa que, na verdade, o Supremo tinha que deixar mais claro e dizer que tinha que negociar com os sindicatos das respectivas categorias profissionais. Entendi, não só comunicar, é sentar para negociar de fato se é válido ou não uma medida como essa em determinada empresa. Porque comunicar é fácil, né? A empresa faz do jeito que ela pensa, do jeito que ela acha que é melhor para ela e aí comunica o sindicato. É meio complicado isso. Eu acho que tinha que ter uma medida, tinha que ter um encaminhamento lá do Supremo dizendo que teria que negociar, teria que ser fruto de um acordo com os sindicatos. E isso ele não deixa claro, traz uma dúbia interpretação do que o ministro colocou no dia de ontem. Sim. Moisés, eu queria que você falasse um pouco sobre a situação dos metalúrgicos. Hoje são 45 mil metalúrgicos em isolamento social, em casa, com as fábricas paradas por enquanto. Fala um pouquinho para a gente sobre a situação no ABC. Na verdade, nós temos 45 mil trabalhadores e em casa, em isolamento. Na verdade, essa medida, o sindicato já vem cobrando das empresas no início dessa pandemia, quando a OMS falou que era uma pandemia. A gente já cobrou da direção das empresas aqui na nossa base a questão de isolamento, porque a Organização Mundial da Saúde diz que uma das melhores formas de combater o vírus é a questão de isolamento. Algumas já colocaram de pronto, outras criaram algum tipo de dificuldade para colocar os trabalhadores em casa. Nós colocamos, inclusive, outdoors na região aqui do ABC, para que o trabalhador denunciasse, aquele trabalhador que não trabalha em serviço essencial, que ele denunciasse ao sindicato aonde que a empresa estaria forçando ele a trabalhar. Isso, ele surtiu um resultado, chegou várias denúncias aqui, e cada diretor do sindicato tem como tarefa todo dia procurar as empresas e negociarem e falarem para as empresas que os trabalhadores têm que ficar em casa. A questão da saúde, ela é importantíssima. Não tem outro caminho senão preservar a saúde, a vida dos trabalhadores e seus familiares, e até mesmo para quem diz, né, quem está preocupado muito com a economia, eu preciso ter trabalhador saudável para depois a gente discutir a recuperação da economia. Por isso que o sindicato está batendo forte nessa questão do isolamento. Moisés, em relação a outro assunto que está em pauta,
a reconversão industrial. Muito tem se falado sobre as indústrias passarem a produzir insumos necessários neste momento de pandemia. O que você tem percebido em relação às indústrias, especificamente da região do ABC Paulista? Essa questão da reconversão é até uma oportunidade para se discutir a industrialização do país, né? O governo que está aí está sucateando a indústria e no momento desse agora, onde que as empresas poderiam estar ajudando nesse processo contra o vírus, as empresas para se reconverterem, para fazerem insumos, é um caminho. Agora, tem empresas que conseguem fazer, algumas montadoras estão fazendo esse tipo de trabalho. Agora, as empresas menores, elas não têm capital para mudar a empresa, para fazer os insumos ou alguma coisa que valha. Ela precisa de recurso do Estado para que isso aconteça. Aliás, em qualquer situação que a gente está vivendo hoje, o Estado é fundamental. Quando nós estávamos falando da questão do isolamento social, às vezes a pessoa pode se perguntar, mas eu não vou trabalhar, eu tenho as minhas contas para pagar. É lógico que tem as contas para pagar e o Estado deve colocar dinheiro para ele, para que ele possa pagar as contas. Agora saiu essa questão dos R$600 e R$1.200. Agora você vê a demora que o Estado tem para colocar dinheiro para pobre. Para banco, foi rapidinho. O banco já chegou dinheiro para ele rápido. Agora, para o pobre, para o trabalhador, também o Estado tem que colocar para que ele possa fazer isolamento. E, ao mesmo tempo, ele tem que colocar dinheiro para as empresas reconverterem a situação nas fábricas para poder produzir insumos aí que possam ajudar no combate à pandemia. Se o Estado não colocar dinheiro, tem muita empresa que não tem dinheiro para colocar. E aí o cara não vai colocar. Ele vai quebrar, porque o Estado não está colocando dinheiro. Moisés, voltando para essa questão do isolamento social, há essa pressão, como você mesmo apontou, por parte do governo, do presidente especificamente, de não parar a economia, não podemos parar, vamos continuar trabalhando. Como que vocês sentiram as empresas quando dessa negociação para fazer o isolamento social de trabalhadores? As empresas aceitaram ou teve uma disputa em relação à ciência e à economia? Não, o que o presidente falou, na verdade, ele é um maluco, né? Ele se porta como um maluco. As empresas aqui, as grandes empresas, as montadoras, o setor de autopeças, entenderam que a questão é séria, entenderam que a ciência, o mundo inteiro tá falando sobre isso, a OMS está falando sobre isso e não tem nenhum cientista que eu penso que acorda cedo para inventar alguma coisa. Né? Então, as empresas não criaram dificuldades, algumas criaram, mas não por conta de acreditar ou não acreditar na questão do isolamento, ou alegaram questão que não tinha dinheiro para colocar os trabalhadores em férias, não tinha recurso para buscar um caminho para que viabilizasse o isolamento. Agora, cada empresa que a gente dialoga, que a gente conversa aqui, seja uma montadora, seja uma autopeça, em relação a esse tema de se voltar a trabalhar no meio de uma pandemia, eles têm uma avaliação de que o senhor presidente da República ele não está bem da cabeça. Isso aí eles falam. É lógico que eles não falam para ele, até mesmo porque eles apoiam de alguma maneira ele, né? Mas não tivemos dificuldades com as principais empresas aqui, uma ou outra por conta de questão de capital. Moisés, outras pautas, para além dessa questão das negociações coletivas que vocês colocam, é a proibição de demissões. Isso não foi colocado ainda pelo governo nesse momento, como a gente vê a Argentina fazendo, né, que proibiu qualquer demissão nesses meses de pandemia. E vocês pedem também 100% da renda do trabalhador, caso ele esteja afastado. São duas pautas importantes que vocês veem para esse momento? Uma das propostas que nós colocamos, que dentro da suspensão do contrato, o trabalhador recebesse o salário líquido que ele recebe. Então, se um trabalhador ele coloca no bolso dele, no final do mês, 3.500 cruzeiros, então R$3.500, tem que colocar os R$3.500 no bolso dele. É essa a nossa proposta.
a nossa proposta, porque as empresas teriam fôlego a partir do momento que não recolhem os encargos, baixaria o custo das empresas em relação a isso. O trabalhador, com o dinheiro líquido do salário que ele recebe, ele poderia continuar tocando a vida dele aí dentro do isolamento social que a gente está propondo. Lógico que o governo não deu ouvido, agora a gente tem feito pressão em relação a isso, a CUT tem feito pressão em relação a isso, e é um caminho que a gente acredita, porque até mesmo quando se preocupa com a economia, a questão da estabilidade que você citou, ela é fundamental, porque se as empresas demitirem os trabalhadores, eles não terão dinheiro. E se não terão dinheiro, como que eles vão consumir? E se não consumir, a economia não vai crescer. Entendeu? Então, era uma das primeiras medidas que o governo deveria fazer, assim, exemplo como a Argentina fez. Agora, um governo comprometido simplesmente com os bancos, com o capital financeiro, ele está pouco se lixando para o pobre. É essa que é a verdade. Moisés, agradeço demais a entrevista, muito obrigada. Até uma próxima. Valeu, obrigado a vocês.